Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de português e nós vamos adentrar o universo dos contos de fadas. Vocês gostam de contos de fadas? Vocês sabem o que são contos de fadas? Vocês vão já ficar sabendo, tá bom? Olha só o que a gente vai ter na nossa aula hoje. Nós vamos conhecer o que são os contos de fadas, nós vamos conhecer quais as características dos contos de fadas e vamos também conhecer um conto, que é o conto O Gigante Egoísta. Vocês já assistiram esse conto? Já ouviram alguém ler esse conto para vocês? Sim ou não? Pois já vocês vão conhecer, tá bom? Olha só, gente. Quero saber se vocês já ouviram essas expressões. Vamos tentar ler essas duas expressões que nós trouxemos aqui? Olha só. Era uma vez. Era uma vez. Vocês conhecem essa expressão? Onde que a gente costuma ouvi-la? Será que é numa cantiga? Será que é numa receita? Ou será que é num conto de fadas? E olha só, outra expressão que a tia Cris trouxe aqui. E viveram felizes para sempre. Essas duas expressões, elas são muito comuns nos contos de fadas. Não são? Elas fazem parte do enredo do conto. No início e no final do conto. Então, se você já ouviram, já assistiram filmes de contos de fadas, geralmente eles começam com essa expressão, era uma vez, e encerra com a expressão, e viveram felizes para sempre. Prestem atenção nessas imagens. Olhem só, eu trouxe aqui 3 capas de livros. A primeira, a segunda e a terceira. Qual dessas capas de livros ou quais dessas capas de livros elas apresentam contos de fadas? Observem bem. Será que nessa primeira capa fala de contos de fadas? Será que ela retrata a imagem de um conto de fada? Sim! Que conto de fada é esse? Olha só, vocês estão vendo uma moça com um cabelo enorme, uma trança enorme. Sabe como é o nome dessa história? Vamos ler? Olha aqui, ó. Rapunzel. Rapunzel é um conto de fadas? Sim, não é? Vocês já ouviram a história de Rapunzel? Sim ou não? E será que esse livro aqui, essa capa de livro, é um livro de contos de fadas? Não, né? Olha só. Ou será que é? Vamos ler o título do livro? O Grande Livro dos Jogos. O Grande Livro dos Jogos é um conto de fadas? Nananina, não. É um livro que fala de jogos, de brincadeiras para as crianças, tá bom? E essa terceira imagem, esse terceiro livro aqui, essa capa de livro, será que fala de conto de fada? De uma história de conto de fadas? Sim, não de uma história, de muitas histórias. Olha só como é que é o nome desse livro. Meu primeiro livro de contos de fadas. Esse livro, gente, ele é uma coletânea de contos de fadas. Tem vários contos de fadas. Mas, tia Cris, o que são contos de fadas? Tia Cris trouxe aqui um conceito, tá bom, para vocês. Um conto de fadas é um tipo de história que tipicamente apresenta personagens fantásticos do folclore, como dragões, fadas, gigantes, animais falantes, bruxas e gnomos. A história, ela apresenta encantamentos, por isso que também nós vamos encontrar
esse gênero apresentado como contos de encantamento, porque geralmente no enredo existe algo assim fantástico, encantador, que traz aquela ideia de encantamento, tá bom? E olhem só, novamente a capa do livro, meu primeiro livro de contos de fadas. Pergunto para vocês, olhem bem para essa imagem. Quais elementos existentes nos contos de fadas você consegue identificar na capa desse livro? Vamos perceber? Olha só, aqui a gente está vendo uma carruagem e essa carruagem ela é típica de um conto de fadas, não é? Vocês saberiam me dizer qual é esse conto de fadas que tinha uma carruagem em formato de abóbora? Sabem? Olha só aqui, um monstro, a imagem de um monstro assim bem feio. Será que vocês conhecem um conto de fadas que tem um monstro que conversa com uma princesa, que se torna amigo de uma princesa? Ou será que vocês conhecem, identificam aqui princesas, olha só, gnomos, um ratinho preso numa gaiola? Vocês conseguem visualizar? Sim? Todos esses elementos fazem parte de quê? Dos contos de fadas. Agora, pessoal, a gente já sabe que os contos de fadas são histórias que trazem encantamento, são histórias que apresentam personagens fantásticos, que esse conto de fadas ele pode começar com a expressão era uma vez. Além da expressão era uma vez, também a gente pode utilizar há muito tempo. E agora vocês vão conhecer o conto O Gigante Egoísta, que está lá no livro didático de vocês e que nós trouxemos aqui para apresentar para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos assistir? Todas as tardes, quando vinham da escola, as crianças costumavam ir brincar no Jardim do Gigante, que há tempos estava viajando. Era uma grande alegria brincar naquele jardim tão colorido, repleto de flores de múltiplos formatos e frutos deliciosos. Mas um dia, o gigante voltou e ficou muito bravo ao perceber que tantas crianças estavam em seu jardim. Com uma atitude muito egoísta, o gigante expulsou a todos, deixando as portas fechadas daí em diante. Depois dessa mudança, apenas o frio, com seus amigos neve, gelo e vento norte, habitaram a casa do gigante. A primavera parecia ter se esquecido daquele cantinho, pois não havia alegria nenhuma por lá, apenas cinza e tristeza. Certa manhã, ainda em sua cama, o gigante ouviu um lindo canto de pássaros vindo de fora de sua janela. Aquela lhe pareceu a melodia mais bela do mundo. Então levantou-se, acreditando que finalmente havia chegado a primavera. Ao longe, viu que as crianças tinham feito um pequeno buraquinho no muro e brincavam felizes em uma árvore do jardim, trazendo luz e cor para o cantinho do quintal. Era uma linda cena. Mas nas outras partes ainda era inverno, e próximo a uma árvore coberta de neve e gelo, o gigante avistou um menininho que tentava escalar os galhos quase inalcançáveis. Então se arrependeu de tudo que tinha feito, percebendo seu egoísmo, e saiu para ajudar o menininho a subir na árvore. Ao avistarem, todas as crianças fugiram com medo, menos o pequeno menino, que recebeu ajuda e espalhou novamente a primavera por toda parte. A partir daquele momento,
as crianças voltaram a brincar no jardim com a mesma alegria dos primeiros anos, e o gigante tornou-se um grande amigo. Até que um dia foi visitado especialmente pelo menininho, que o convidou a conhecer um outro jardim onde morava, chamado Paraíso. E aí, vocês gostaram da história? Vocês já conheciam o conto O Gigante Egoísta? Não? Ele é bem legal, não é? E o que é, gente, egoísta? Vocês conseguiram perceber o que é egoísta? Por que ele é um gigante egoísta? Porque ele queria a casa dele só para ele. Ele não queria dividir o jardim com as crianças. E ele fez o quê? Ele expulsou as crianças e fechou o muro, o portão, e ainda colocou que era uma entrada proibida, não foi? Agora a gente vai fazer a interpretação do conto, tá bom? Eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês e eu quero saber se vocês realmente prestaram atenção nessa história, certo? Olhem só. O conto O Gigante Egoísta, assim como muitas outras histórias, começa com a expressão era uma vez. Por qual expressão ela pode ser substituída? Vamos lá? Ela pode ser substituída pela expressão há muito tempo, ou ela pode ser substituída pela expressão no ano passado. Será que foi no ano passado ou será que foi há muito tempo? Há muito tempo. O conto que vocês assistiram, ele começa com essa expressão, não é? Há muito tempo. A expressão era uma vez, ela indica que, letra A data em que a história aconteceu, ela é conhecida? Foi mês passado? Foi semana passada? Ou será que a história aconteceu há muito tempo, mas não se sabe quando? Não se tem uma exatidão do tempo? A história aconteceu há muito tempo, não foi? Então, é a letra B. Agora eu faço outra pergunta para vocês. Olha só. Em que lugar ocorrem os acontecimentos do conto O Gigante Egoísta? Onde será que aconteceu? Será que foi na fazenda? Será que foi no shopping? Será que foi na viagem do gigante? Ou será que foi no jardim do gigante? Isso! Aconteceu no jardim, não foi quando ele chegou de viagem que ele percebeu que as crianças estavam brincando felizes no jardim. O que ele fez? Ele deu um berro e expulsou todo mundo do seu jardim. Próxima questão, gente. Onde estava o gigante quando as crianças começaram a brincar no jardim dele? A tia Cris já até falou agorinha para vocês, não foi? Ele estava onde? Estava viajando. Olha só a mala que representa a viagem do gigante. Ele estava viajando para a casa de um amigo. E qual foi a reação do gigante ao voltar para casa e ver as crianças em seu jardim? Qual foi? Ele deu um berro, um grito bem alto, não foi? E expulsou todas as crianças. Essa expressão do gigante que vocês estão vendo, será que é uma expressão de alegria, de raiva, de tristeza? Ele estava triste? Não, ele estava com raiva, não era? Porque ele queria o jardim só para ele. A casa era dele, o jardim era dele, tudo era dele. E aí ele não queria que as crianças se divertissem. Por isso, era muito egoísta. Você é egoísta? Você não quer dividir os seus brinquedos, que nem o gigante? Eu espero que não. Como as crianças entraram novamente no jardim depois do inverno? Qual foi a ideia brilhante dessas crianças para brincarem no jardim do gigante? Elas abriram um buraco no muro, vocês lembram? Abriram um buraco no muro, e foram brincar como se nada tivesse acontecendo. Por quê? Porque criança adora brincar, porque criança gosta de se divertir.
E também, no fundo, essas crianças queriam, sabe o quê? Deixar o gigante feliz, não era? E qual foi a atitude do gigante após a volta das crianças? E por que isso aconteceu? Qual foi a atitude do gigante quando ele viu que tinha um menininho querendo subir na árvore? Vocês lembram? Ele foi ajudar o menininho, não foi? Olhem só, ele ajudou o menininho a subir na árvore. E o que foi que aconteceu com as outras crianças? Ficaram todas tremendo de medo, ó, e correram. Eles não quiseram ficar mais no jardim, porque eles estavam com medo do gigante fazer alguma coisa com eles. Dar um grito de novo, expulsar novamente, eles, ó, correram. Mas o menininho continuou. E quando as crianças perceberam que o gigante, ele tinha mudado seu comportamento, que ele agora era amigo, todas as crianças voltaram a brincar no jardim. O inverno, a solidão, a ausência de alegria naquela casa deixaram de existir. Agora tudo era primavera, era tudo colorido e o gigante estava muito feliz. E foi então que apareceu o menininho novamente para lhe convidar para ir conhecer o quê? Vocês lembram? O paraíso, que era onde o menininho morava. Olha só, bate palmas quem gostou, gente. Então, essa história, ela serve para que vocês possam, para que a gente possa ter certeza que não vale a pena ser egoísta. A gente precisa dividir, a gente precisa compartilhar. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente ganha. Vocês sabiam? A gente ganha amizade, a gente ganha alegria, a gente ganha o sorriso do outro. Então, o que vale a pena na nossa vida é fazer o bem. E o gigante aprendeu com aquele menininho que era importante fazer o bem e que brincar faz parte da infância, não é? Então, para a gente não ser mais egoísta, para vocês aprenderem a compartilhar, foi por isso que a Tia Cris trouxe essa historinha, para que vocês possam pensar, as minhas atitudes não estão legais, eu não estou dividindo o brinquedo com a minha irmã, eu não estou dividindo o brinquedo com os meus primos. A partir de hoje, todo mundo vai compartilhar, tá bom? Porque quando você emprestar para a Antônia vai emprestar para você, certo? E assim vocês vão se divertir. Agora, já que hoje nós falamos de contos de fadas, nós vamos ter uma atividade bem legal, bem interativa. Eu quero saber se vocês têm na memória de vocês, na caixolinha de vocês, nomes dos contos de fadas, tá? Hoje eu apresentei o Gigante Egoísta, mas existem muitos outros contos de fadas que vocês já ouviram, já assistiram, já acompanharam a leitura pelo professor da sala de vocês. E eu quero saber se vocês realmente estão craques em contos de fadas, tá bom? Vamos lá? Tchan, 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 tchan. Será que você conhece os contos de fadas? Vamos ver agora. De qual contos de fadas é essa imagem? Olhem só, uma princesa linda e uma abóbora pertinho dela e uma fada madrinha. Que conto de fadas é esse? Será que é Chapeuzinho Vermelho? Será que é Cinderela? Será que é Os Três Porquinhos? Rapunzel? O Gato de Botas ou o Patinho Feio? Tchan, 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 tchan. Muito bem, você acertou. É a Cinderela. Gostei de ver. E qual é o nome desse conto? Olha só, essa imagem aqui representa um conto. Será que é o João e o Pé de Feijão? A Bela e a Fera? O Pequeno Polegar? Pinóquio? Cinderela? Ou a Pequena Sereia? Hein? Esse menininho bem pequenininho na mão do homem. Isso, o Pequeno Polegar. Gostei de ver. E de qual história são esses personagens? Ó, são 7 personagenzinhos pequenininhos.
Essa é fácil, não é? A Branca de Neve e os 7 Anões, olha, tá na letra C. Muito bem. Qual o nome dessa menina? Quem sabe o nome dessa menina? Será que ela se chama Bela? Será que ela se chama Rapunzel, Ariel, Alice, Maria ou Moana? Que história? Essa menina vem de que história? Ela se chama Alice, Alice no País das Maravilhas. Parabéns para quem acertou. E essa torre faz parte de qual conto de fadas? A Pequena Sereia, O Patinho Feio, Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel ou A Bela Adormecida? Olha só, nós vimos um livro hoje que tem essa história. É a Rapunzel. Palmas para vocês. Muito bem, pessoal. Gostei de ver. Parabéns para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que nós falamos dos contos, conhecemos o conto Gigante Egoísta. E não percam a nossa próxima aula, tá bom? Nós vamos ter outra história bem legal. Tchau, pessoal! Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, estejam sempre se cuidando, ok? Preparados para a nossa aula? Hoje nós vamos ver um gênero textual chamado poema. Você já ouviu falar de poema? Alguém leu para você? Você já escreveu um poema? Então é isso que nós vamos ver hoje na nossa aula, tá? Mas primeiro, né? Vamos entender o que é um poema. Então vamos lá. Poema é um texto literário escrito em estrofes e versos. Vocês lembram da nossa aula passada que nós vimos o gênero textual notícia? Muito bem. Naquela ocasião eu falava que o gênero textual notícia, ele não é um gênero textual literário. Vocês lembram por que ele não era? Porque a notícia, ela é baseada em fatos, né? Está ligada ao real. Não tem como eu imaginar ou criar uma informação, uma notícia. Porém, o poema é diferente. O poema, ele já é literário porque ele tem essa forma. Por exemplo, eu posso criar, eu posso imaginar. Tem arte, tem beleza dentro de um poema. Por isso que ele é um texto literário, tá certo? Lembrem sempre disso. Bem, o poema, ele é composto por versos, né? O que é o verso? É cada linha do poema. Estrofes, que é o conjunto de versos. E rimas, que são palavras que terminam com sons iguais ou parecidos. Só um lembrete, nem todo poema ele vem com rimas, tá? Então ele pode ter ou não rimas, que são essas palavras que têm um som parecido ou iguais, tá certo? Então a gente sempre brinca, né? Às vezes falando e rima, né? Às vezes, né? Interessante. Bem, eu trouxe aqui um para a gente observar. O texto se chama aí A Mangueira. Tá? Eu vou ler para vocês se inteirarem do que conta este poema. Eu plantei uma mudinha no quintal da minha casa. Ela virou uma árvore que dá uma sombra danada. É uma árvore incrível, dá uma fruta cheirosa, que também é muito linda e eu chamo de manga rosa. Esse poema é de G. Carvalho, né? Interessante, curtinho, deu para a gente entender do que se trata aí o nosso poema, não é? Então, vamos ver aquilo que eu acabei de falar dentro deste poema? Então vamos lá. Bem, onde está a setinha azul, está o título, né? Está lá o título, que é A Mangueira, tá certo? É o título
do poema. Bem, esse conjunto aí de versos, né, qual a gente já falou no início, nós vamos chamar de estrofe, tá certo? E cada verso que compõe a estrofe, né, de cada linha, aliás, que compõe a estrofe, melhor falando, nós vamos chamar de verso. Verso é cada linha que compõe a estrofe. E eu coloquei aqui, ó, essas duas palavras que formam as rimas, tá? Por exemplo, cheirosa e manga rosa. Cheirosa e manga rosa, né? Tem um som parecido, por isso a gente diz que são rimas aí, né? É uma rima, né? Na verdade. Então vamos ver aqui, ó. Então, cada verso, né? Aqui, ó, forma a estrofe, tá certo? Ó, esse conjunto de versos forma aqui a estrofe. Cada linha, né? Olha aqui, ó. Cada linha aqui vai formar um verso, tá certo? Então, se a gente fosse contar quantas estrofes tem esse poema, nós estamos vendo aqui, ó, uma estrofe e duas estrofes. Então, uma, duas. Então, esse poema aqui de G. Carvalho, ele tem duas estrofes, tá certo? Quantos versos temos aqui no poema? Então, vamos contar cada linha desse poema. Então, vamos lá, ó. Uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8. Então, esse poema, ele tem 8 versos, tá? Divididos em duas estrofes, tá ok? Então, ó, uma estrofe, outra estrofe, duas estrofes. Sempre o título, né? Porque é preciso a gente identificar o texto com o título, né? Ninguém pode esquecer de fazer isso, tá certo? Bem, nós falamos de rimas, né? Um poema, ele pode ter ou não rima, isso depende do autor e da criatividade do autor, né? Aqui nós vimos aí duas palavras que se rimaram, né? Que rimaram, ó, cheirosa e manga rosa, tá certo? Mas existem outras, né? Por exemplo, eu trouxe aqui, cenoura, poderia rimar com o quê? O que é que você poderia dizer? Várias outras palavras, né? Eu trouxe uma aqui que rimaria com vassoura, tá? Cenoura, vassoura, né? Tem uns sons finais parecidos, né? Olha, só observem aí, ó, a terminação, ó. Oura e oura, tá? Cenoura, vassoura. Mão rimaria com o quê? Que palavra você poderia dizer? Né? Mão rima com pão, ó, mesma terminação, tá? Ó, mão, pão. E panela rimaria com o quê? Quem falou? Janela, outra possibilidade, né? Teria que ter a mesma terminação parecida, né? Então, panela rima com janela. Isso aqui seria algumas sugestões, né, de rimas, né, para você, mas você pode criar outras rimas, né? Quando você for construir o seu poema, você pode colocar aí as rimas a partir da sua criatividade, né? Mas poema e poesia são a mesma coisa? Geralmente a gente fala assim, eu vou escrever uma poesia, não é? Na verdade, você vai escrever um poema. O poema, a matéria-prima desse nosso poema são as palavras, é o texto que você vai visualizar a partir do que você escrever. A poesia, ela pode estar dentro deste poema, né? Então, qual é a diferença entre poesia e poema? Poema e poesia. Bem, como nós vimos, né, o gênero textual poema, ele é formado por versos, estrofes, né, e rimas, dependendo aí do poema. Então, ele se configura
na escrita, nas palavras, né? O texto que você vai visualizar, o texto que você vai escrever, ele tem como matéria-prima as palavras, tá certo? Já a poesia é a expressão de sentimentos que pode estar dentro deste poema, tá? Que pode ser sentida. Por exemplo, você pode assistir a um filme e se emocionar com esse filme, entende? Porque dentro deste filme tem poesia, tá? E mexe com seus sentimentos. Você pode observar uma fotografia, né? E se sentir nostálgico, né? Observando aí a foto e lembrando, né, do dia em que tirou essa foto, as pessoas que estão nessa foto. Então você está aí, né, colocando aí, né, expressando o seu sentimento, né, em relação àquele momento que ficou marcado, né, nessa fotografia. Ao ver uma escultura também, né, você pode ter aí, né, uma explosão de sentimentos, né, em relação ao que é a escultura, o que a escultura está passando, né, para você. A música, olha, quem não gosta de ouvir música, né? Eu sei que temos alguns que não teriam essa oportunidade devido a algumas coisas, né, mas os que conseguem nesse momento ouvir alguma coisa, ouvir uma música, também pode se emocionar. Mas mesmo eu não ouvindo a música ou lendo a letra dessa música, eu posso sentir alguma coisa, tá? Eu posso, né, observar e demonstrar sentimentos, tá? Então aí existe uma poesia dentro dessa letra, tá? Na dança, tá certo? Também tem poesia. E numa pintura, gente, tá? Quando você observa uma pintura, um quadro, né? Você pode ver, transparecer, né, ali o que o autor quis com aquela pintura, tá? E você se sentir, né, tocado por essa pintura. É interessante, não é? E também no próprio poema, como eu já havia dito, né? Existe também poesia no poema, tá certo? Então essa é a nossa diferença, né? Ou seja, poesia e poema estão sempre juntos, mas nem sempre podemos dizer que são a mesma coisa, tá certo? Então aí você já sabe o que é poema e também já sabe o que é poesia, né? E qual a diferença entre os dois, que aí você não vai errar mais, tá certo? Bem, gostaram aí de saber um pouco mais sobre o poema? Olhem só, que tal a gente construir um poema agora, tá? Existem vários tipos de poemas. Existem os poemas épicos, né? Que sempre trazem heróis, né? Quem não gosta de aventura? Existem os líricos. Os líricos são aqueles poemas em que você coloca o que você está sentindo naquele momento, tá? É o seu eu, né? A sua subjetividade, o que você sente. E você transpassa isso, né, para o seu poema. Você leva lá para o seu poema esse sentimento que você está sentindo ali naquele momento, tá certo? Interessante também os dramáticos. Os poemas dramáticos são aqueles que podem ser encenados, né? Que vamos levar para o teatro, por exemplo. E temos os poemas visuais. Os poemas visuais são interessantes, gente. Olha, vou trazer para vocês aqui um exemplo. Olhem só o poema visual. Vou ler para vocês aqui o poema. Ó. Na noite que promete insônia, fecho os meus olhinhos e conto carneirinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Olha só que interessante, né? Mas observem o visual desse poema, como ele foi escrito. Diferente daquele primeiro que eu mostrei para vocês, que veio em estrofes, né? Versos em linhas. Olhem só como ele foi colocado agora. O que mostra essa figura aqui? As palavras colocadas aqui, como é que elas estão dispostas? Formando o quê?
Muito bem, estão formando os olhos, né? Porque o poema fala do quê? Na noite em que promete insônia, né? Ou seja, estou querendo dormir, mas não consigo. Aí eu vou contar carneirinhos. Então, ele mostrou aqui o poema visual, ó. Os olhos, né? O poema, as palavras, né? Formando os olhos. Isso é o que a gente chama de poema visual, tá certo? Você pode fazer N figuras, dependendo, lógico, de estar relacionada com o que você vai colocar no poema, tá bom? Então, que tal a gente construir um poema? Um poema visual. É um desafio para vocês, não é? Mas é interessante fazer, tá? E a gente só consegue aprender fazendo. Não tem como aquilo vir parar na minha cabeça se eu não praticar. A ideia é praticar sempre. A gente às vezes vai começar meio que, né, assim, com algumas dificuldades, mas é importante você praticar. Reserva um caderninho aí do lado, sempre escreva o que você estiver sentindo e coloque lá. Daí você vai construir ao longo do tempo os seus poemas, os seus versos, né? A sua poesia. Para isso, escolha um tema qualquer que você queira falar. Ah, das férias, do Natal que está se aproximando, por exemplo, né? Use sua criatividade e mãos à obra, tá certo? Escrever sempre, porque senão você não vai estar aí fluente, digamos assim, na escrita, né? Então vamos lá, praticar sempre. Sempre que puder, pegue um caderno. Não estou fazendo nada agora. Vou lá pegar meu caderninho e vou escrever sobre aquele momento lá que eu estou vivenciando, né? Ou sobre alguma experiência que eu já vivi. E aí você coloca, vai escrever. Não se preocupe nesse primeiro momento com ortografia, pontuação. Primeiro expresse lá nas palavras o que você sentiu. Depois a gente organiza, aí a gente vai ver ortografia, vai ver pontuação, vai ver estrutura, vai ver se eu faço um poema com versos e estrofes ou um poema visual, aí vai depender também da sua criatividade, tá certo? Então, hoje nós vimos poema e aí você ficou sabendo de mais um tipo de gênero textual. Olha quantos nós já estudamos ao longo dessa nossa história aqui, tá certo? Um abraço e até lá!